Ok. Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, quero parabenizar a todos os pais aqui presentes e a todos os pais que já se encontram na pátria espiritual. Que Jesus os abençoe a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e a equipe de Eurípides de Barçanufo, que nos acompanha neste Evangelho Dominical. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para estudar e compreender o seu Evangelho. Que as lições de hoje possam ser instrumento para a nossa evolução espiritual. Senhor Jesus, nós te rogamos a proteção a todos nós aqui reunidos e a todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, as pessoas que no dia de hoje estão passando pela prova da doença, da dor, que todos possam ser envolvidos em seu amor. Que a paz esteja com cada um. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar a lição 38 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1:38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Existem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atitude diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Aí para os comentários. Vamos, pessoal, vamos comentar. Fala alguma coisa aí por alguém. Ederson, vamos lá.
Se você não falar, eu vou pedir para o Luciano falar, vai envergonhar você. Eu acho que ultimamente já está falando melhor que eu, viu, amor? Bom dia a todos, feliz Dia dos Pais, eu a todos. Todos os papais aí. Ih, eu perdi onde estava. Que importância não você acha? É um fato muito interessante essa passagem que fala que veio para pregar, né? Aí eu pergunto, nos dias de hoje há necessidade da gente continuar indo na porta das pessoas para fazer as pregações? Eu pergunto, o que vocês acham? Ou o nosso tempo está nos permitindo fazer algo diferente? Modificar o jeito de pregar? Porque o que nós estamos fazendo aqui também é uma pregação, é um conhecimento. O que é pregação? É levar o conhecimento de uma doutrina, de algo que a pessoa acredita para outras pessoas, não é isso? E é o que nós estamos fazendo, não seria assim? O que você me fala, meu amor? É por aí mesmo. Na verdade, o Evangelho é para ser vivido. Se não me engano, é Santo Agostinho que fala: divulgue o Evangelho. Se for preciso, fale. Então, o Evangelho de Jesus é para ser vivenciado, é para ser entendido, né? Se a gente trouxer para os dias atuais, por exemplo, quando fala aí do ensino, na minha época de escola, na minha época não tinha nem maternal, essas coisas. Esperava os 6 anos de idade e entrava para a escola. Era um tanto quanto rude. Nós precisávamos, diante da nossa condição de elevação e moralidade, etc., nós precisávamos daquele tipo rígido de educação, até para que a gente pudesse obedecer os mestres. Só que a gente obedecia. Não se levantava a voz para a professora, não é? Mas, mesmo assim, tinha palmatória, tinha régua que batia na cabeça, tinha uma série de coisas, porque nós precisávamos daquilo. Eu não vejo isso como hostilidade dos mestres do passado, não. Aliás, eu devo muita obrigação a eles por ter me encaminhado na rota certa do aprendizado, né? Hoje não precisa disso, mas também não se tem respeito hoje para aqueles educadores, né? A gente vê, ao contrário, muita violência e etc. Isso não quer dizer que os educadores não vivenciam trabalhos que eles edificam no dia a dia, não é? Porque eles estão ensinando, doutrinando, reeducando, porque a educação deve vir do berço, né? O professor está reeducando, mas mesmo assim não é respeitado. Tá. Mas o nosso caso aqui é o Evangelho de Jesus. Jesus veio na sua missão primeira para implantar a lei do amor na consciência da humanidade. Mas implantar que jeito? Implantar através da divulgação desse seu conhecimento. E ele compunha, diríamos assim, os fatos daquela época, né? Formava com os fatos da época historietas, né? Parábolas, para exemplificar o que ele queria nos passar como uma religiosidade, como uma interação com Deus. Nisso, ele colocava o amor, porque não se sabe de maneira nenhuma, em nenhuma obra literária, que Jesus tenha reagido em alguma situação. Ao contrário disso, tudo que se fala de Jesus, ainda que num pequeno, um curto espaço de tempo, não é? Tudo que se fala de Jesus, fala de ação no bem. Fala-se de mansuetude,
fala-se de aceitação, fala-se de amor. Então, através dessas historietas, dessas parábolas, é que ele exemplificava o dia a dia e nos mostrava, não é, como exercitar o amor um para com os outros. Então, ele disse, vamos ali na cidade vizinha, que eu tenho que pregar lá também. Eu vim para isso. Então, não ficava apenas num local onde ele pudesse caminhar, onde os seus passos o levavam, porque não tinha meio de transporte, como nós temos hoje. É como o Ederson está falando agora há pouco ali, ó. Um meio de transporte de palavras e de exemplificação através de vídeo que nós temos hoje com a nossa tecnologia. Quanto que nós podemos alcançar com as nossas palavras e com os nossos exemplos através de vídeo no mundo todo? Muito mais abrangente, não é? Hoje, o falar, né, e o transmitir um conhecimento. Quando, na época de Jesus, ele falava para um grupo aqui, andava algumas milhas, falava para um outro grupo, e assim por diante. Mas ainda assim, foi esclarecedor a sua caminhada. Por quê? Porque ele falou para o espírito imortal. Ele falou para a consciência do homem, que não está no homem. A consciência é patrimônio espiritual. E nas vidas sucessivas, que nós cremos verdadeiramente que um dia todos acreditarão, não é? Esse germe de amor e conhecimento vai passando de geração a geração, porque o espírito vai e volta, vai e volta, vai e volta, e cresce, sem dúvida nenhuma, essa conscientização e esse aprendizado. Certo? É isso. Donizete chegou. Do amor. E ali está escrito, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Então, eu acho que é colocar os nossos dons a serviço, né? Olha que exemplo mais abençoado que a Kika está fazendo. Ela está colocando um dom dela a serviço. Está fazendo desse meio uma forma que chegue a todos, a quem precisa. Está sendo gravado, isso vai ser disponibilizado, né? É colocar o seu dom a serviço. E a gente prega pelos exemplos, né? Então, essa pregação que ele diz, eu imagino que seja não só nas nossas palavras, né? Porque talvez ela seja vazia, mas pelo exemplo que a gente, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Luciana, não sei se querendo ou sem querer, você me reporta uma outra questão do Evangelho, que nos fala assim, aquele que acende uma luzerna, uma lanterna, não a coloque debaixo do alqueire, mas em cima do candeeiro, para todo aquele que entra veja a luz. Isso quer dizer o quê? Já está aqui, capítulo 24, era a próxima coisa que a gente ia falar. Aí, tá vendo? Então, você me reportou a isso, porque, veja bem, ainda que seja muito pouco o conhecimento que nós temos, sem alarde, nós devemos colocá-lo à disposição daqueles que caminham conosco pela vida. Porque é nossa obrigação acender essa luz nossa interna, né? Clarear o nosso próprio caminho, mas com as nossas obras, com a nossa exemplificação no bem, aqueles que jornadeiam conosco nos seguirão os passos. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Tive alguns problemas aqui. Quem mais quer comentar para a gente? Cida? Cida Bolonha, estou falando com você. Eu estava ligando o microfone. Eu vi. Eu acho que o exemplo fala mais do que palavras realmente. Quando diz, prega o evangelho, se necessário, fale, é uma verdade e uma virtude. Você ter essa capacidade de
demonstrar o ensinamento de Jesus através de seus exemplos. Eu lembro muito da minha mãe, porque minha mãe nunca disse: vocês precisam fazer caridade. Ela nunca disse. Mas ela fazia tantas, e a gente ajudava ela, às vezes, no que ela fazia, e aquilo ensinou a gente, ficou gravado para o resto da vida, na nossa consciência, no nosso coração. Então, nós não temos, todos os seus 8 filhos procuram fazer caridades. Não deixa passar a oportunidade sem fazer, porque ela ensinou muito através do exemplo. Então, ela colocava em prática sem estudar Evangelho. Ela não tinha o livro do Evangelho em casa, não tinha Bíblia, não tinha nada. No entanto, ela praticava o ensinamento de Jesus. Então, é quando nós praticamos as leis que vêm dentro da nossa consciência. Então, eu acho, sim, que o exemplo fala mais do que palavras. Cida, em outras palavras, ela não leu o Evangelho, ela provavelmente ouviu muito pouco do Evangelho, mas ela viveu o Evangelho, né? Com certeza. Adriano, eu não sei se você percebeu. Só um minutinho, Zete. Eu não sei se o Adriano percebeu ou todos perceberam. Eu pedi para a Kika transmitir os comentários todos em Libras. Se você puder, Adriano, coloca ela em destaque quando alguém estiver falando, para que seja melhor vista essa questão dessa interpretação dela em Libras. Eu acho muito importante isso para a comunicação mundial. Eu não sei se faz diferença, se a gente consegue fazer essa diferença, mas quando eu ponho ela em maior, vocês não enxergam ela, enxergam? Não, né? Não sei. Não mudou nada agora. Infelizmente. Beleza, mas dá para... Adriano, se você colocar em grades que aparece os 9, talvez ela vai ficar melhor, né? Mesmo que para nós não vai aparecer, mas na gravação vai ficar em evidência. Tá. Deixa eu ver aqui. Altina, por favor, comente para nós. Seu microfone acho que está desligado, Altina. O microfone dela está desligado, Adriano? Está desligado o microfone da Altina. Tá desligado. Avise ela e recomece, por favor. Altino, teu... aí, tá ligando. Tem que lá. Então, Donizete. Por favor. Fala, Altina. Tudo que vocês falaram, não sobrou nada para me falar, mas vou citar o exemplo do meu pai também, igual a Cida citou da mãe dela. Meu pai também era assim, sabe? Ele não tinha evangelho, não tinha nada, não participava, assim, ia muito pouco em missa, sabe? Porque naquela época todo mundo católico, né? Mas pelos exemplos que ele dava, olha, ficou gravado muito, a gente aprendeu muito. Ele era muito humilde, mas ele era muito, assim, comunicativo, assim, ele vivia muito, ajudava as pessoas muito, ia longe, sabe? Naquela época, o meio de transporte era muito difícil. Eu lembro que eu era criança, ele pegava o cavalinho dele, ele ia longe. Naquela época, o pessoal precisava aplicação de injeções, por exemplo, ele ia longe, sabe? O pessoal mandava recado para ele, ele ia. Então, isso a gente ficou gravado na memória e a gente, até hoje, né, pratica um pouco e tem muito mais chance de fazer mais que ele fazia, porque igual eles falaram, hoje os meios de transporte, tudo é melhor, né, a comunicação, hoje a internet, tudo ajuda mais, né, então a gente tem mais chance de colaborar hoje do que naquela época.
É o que devemos esforçar mais, fazer mais, né, com os nossos irmãos. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos daquele que oferece, nesse caso, na família daquele que oferece, né? Nos exemplos para aqueles que estão mais próximos. Adriano, você quer comentar alguma coisa? Sim. Por favor. Lembro um pouco também os talentos aí, né? Os dons. Todo mundo tem essa faculdade de doar alguma coisa de si mesmo. E lembro de Paulo falando, ele falava dádivas, né? Ele chamava de dádivas esses dons espirituais. E se você vê um espírito, ou seja, você tem a evidência, tem um motivo, tem uma razão e tem uma necessidade de uso. Nada é por acaso. Então, tudo que é nos dado é cobrado de alguma forma. O que você fez com essa habilidade? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho que trabalhar só mediunicamente. Não. Existem N formas de trabalhar. A gente pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, trabalhar na área de enfermagem, dá para trabalhar em várias áreas. E, como foi dito, né, a pregação principal é pelo exemplo. E, pelo menos, quando se fala, eu acho que o mínimo que se deve fazer é executar aquilo, né, que se fala. Não ser igual os escribas lá, como Jesus falava, né? Só falam e não fazem nada do que falam. Façais como eles falam e não como eles fazem. Então, Jesus nos deu esse ensinamento aí também. E Jesus exemplificou tudo, né? Ele trouxe todo o manual de procedimento em si mesmo. É isso aí. Adriano, um sábio da antiguidade, uma vez consultado por uma mãe que queria que ensinasse seu filho, pediu para ela voltar um tempo depois. E quando voltou, questionado, ele respondeu: bom, é que eu fazia o que o seu filho também fazia. Então, enquanto eu fizesse, eu não poderia dar a ele o exemplo daquilo que eu não sou, né? E baseado nisso, o texto de hoje nos faz refletir muito a respeito de como nós agimos em relação a essa questão, ao ensinamento e à vivência desse ensinamento. Aqui nós vamos encontrar, geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada, mas entendamos essa missão de ensinar voltada aos ensinamentos religiosos, porque realmente muitos daqueles de nós que nos ocupamos de transferir algum ensinamento religioso, não conseguimos vivê-lo. Basta nós analisarmos a história, os vários escândalos aqui e ali, e aí não há exceções. E vai nos dizer que a ciência dispõe de cátedras para esse ensinamento, a política possui tribunas e a religião fala de púlpitos. Para nos chamar a atenção que não adianta falarmos no púlpito, darmos exemplos é mais importante, ou precisam os exemplos acompanhar esse ensinamento. Contudo, que os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. E isso, Jesus já nos alertava lá quando estava junto de nós aqui, para que nós não tivéssemos esse perfil, para que não agíssemos dessa forma, nos acomodássemos segundo a situação. Bom, aqui eu tenho que ser bonzinho. Bom, aqui é diferente. Nós temos que ser, nas 24 horas de cada dia, uma única pessoa, vestirmos uma única capa. Né? Não deixarmos que o verniz social, que a situação do momento, nos transforme. Estamos aqui com um grupo que gosta de falar algumas piadas, algumas coisas, nós fazemos isso. Estamos ali com outro grupo que gosta de orar, nós fazemos isso. Estamos ali com outro grupo que gosta mais da filosofia, só do estudo, nós fazemos isso. Não, nós precisamos ser autênticos durante todo o tempo da nossa vida. É esse o convite de hoje, para que nós
não exibamos atitudes só em uma ou outra situação, não nos adaptemos a essas situações e que na nossa atividade diária nós possamos ser aquilo que somos em todas elas, né? Não mudarmos a roupa do caráter, é o convite de hoje. Então, que toda a nossa dissertação, que toda a nossa fala, ela esteja em acordo com a nossa maneira de agir. Porque dizemos nos cristãos, pretendemos seguir Jesus, e ele pregou em todos os lugares, ofereceu essa oportunidade de renovação a todos nós, comentou que só através do amor, só o amor é capaz de mudar o mundo, mudar a criatura, né? Resolver os nossos problemas, apagar a multidão de pecados. Aí nós podemos entender de várias formas, e ele nos colocou de muitas formas, mas ele viveu, ele testemunhou que nós consigamos fazer o mesmo, vivendo, testemunhando, apesar das dificuldades, dos sacrifícios que isso impõe, porque só assim nós estaremos realmente seguindo o Evangelho de Jesus e conseguindo gradativamente incorporar à nossa vida os seus exemplos, já que nós não conseguiremos de uma só vez, de hoje para amanhã, sermos assim tão diferentes do que na realidade, perdoem generalizar, ainda somos. Donizete. Oi? Creio que não seja por outra razão que o Cristo no seu Evangelho nos dá aquele belíssimo adjetivo quando ele fala assim para nós, sepulcros caiados. Sem dúvida. Eu lembrei dele, mas não quis usar, mas obrigado. Limpos por fora, mas imundos por dentro, por causa da nossa intenção, né? A gente fala uma coisa, prega uma coisa, mas faz outra, é o que está dizendo o texto. Isso. E aí, lá atrás, a preocupação do nosso Paulo, o Saulo antigo, que o Adriano citou aí, quando, se não me falha a memória, escreve a primeira carta aos Gálatas, no versículo 2, ele fala assim, e não vos inquieteis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso, sabe, nos coloca numa situação de pensar, de refletir, porque qual é o entendimento religioso que nós temos hoje? E esse entendimento religioso que nós temos hoje é o entendimento da fé raciocinada e que nós precisamos verdadeiramente começar, né? Eu não estou aqui pregando a santidade, mas começar a agir com coerência, né? De fazer exatamente aquilo que a gente está pregando, né? E deixar de ser o sepulcro caiado. Muito obrigado, Valmor. Meus irmãos, tem mais alguém entre nós que não aparece para nós aqui, que entrou um pouquinho depois? Marli, a Marli parece que ia estar conosco. Tem mais alguém que queira fazer um comentário? Nós vamos encerrar depois esse período do Evangelho para passar para a segunda parte. A Luciana tinha começado a falar, ela não terminou a fala dela. Nossa, eu cortei a Luciana, perdão. Não cortou, não, gente. Eu falei mesmo a respeito da gente colocar os nossos dons a serviço. E falei do exemplo da Kika, né? Que ela está colocando o dom dela a serviço. E que a gente prega pelos exemplos, né? Não adianta os púlpitos. Tá tudo certo. Muito bem, então. Joana, você quer nos dizer alguma coisa? Não, acho que já falou tudo já, tudo mesmo. E a gente tem que seguir os exemplos de Jesus mesmo, né? Então eu quero ouvir o Zé Augusto, para nós passarmos para o Evangelho. Zé Augusto. Muito bem, vamos lá. Bom dia mais uma vez, né, a todos. Vamos falar dos pais, né, nesse dia especial, né?
O meu também, que está aí, graças a Deus, está aqui presente, né? Ele deixou também, agora não, está bem velhinho, está bem, Funcionou? saúde já Amém. um pouco comprometida, mas deixou bastante exemplos, e são esses exemplos que eu procuro seguir aí, parte deles. Então, foi uma pessoa semi-analfabeta também, que não teve tantas oportunidades de ensino, né, de estudo, melhor dizendo, mas que nos ensinou como um dos melhores professores aí. E é isso aí, os exemplos, né, dos quais foram bem falados por vocês. Vai lá buscar a teia para pôr no chiqueiro lá. Zé Augusto, Pois você não. tem um texto para ser lido para nós depois, né? Aproveite e já faça isso, por gentileza. Tá legal. Muito bem, texto enviado pelo nosso irmão Donizete, né? Se intitula Dia de Deus. O som tá legal? Tá ótimo. Então vamos lá. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sobre a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje institui datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Emmanuel. Muito bem. Quem tem o Evangelho em mãos aí, que pode abrir aleatoriamente para nós, para passarmos para o comentário do Evangelho. Por favor. Capítulo 13, quem está falando? É a Luciana. Ah. A Luciana já abriu para a gente, Joana. Pode ser. Capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, número 1. E tem 1. E tem 1, 2, 3, 4. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarei,
E qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês, com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. É evidente que, aqui como em toda circunstância, a intenção agrava e atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a aminosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Pode terminar, Luciana. Pode terminar? Pode. Mas o que entende Jesus por essas palavras, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles cuspirão a terra? Ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem a necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita sobre a terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Que maravilha, hein? Teria outro texto para combinar? Teria, sim. Certamente. Para combinar tão bem com o que nós estudamos na primeira parte, certamente que teria. Meus irmãos, quem comenta para nós é Seto Valmor, que deixa para fechar. Luciana, você que acabou de ler, quer fazer algum comentário? Ederson? Então, aproveitando aqui, a Luciana estava aqui lendo, estava me passando na cabeça uma coisa, né? Quando o espírito é superior, quando ele já está desenvolvido, as questões são outras, né? Como pode um professor colocar tão belas palavras e tentar ensinar tão bem os homens como ele tentou aqui nesse texto? Primeiro, ele veio falar sobre questão de domar as nossas ansiedades, né? Os nossos instintos, porque tudo que ele está falando aqui é questão do corpo, domar os instintos, não colerizar, não ficar irritado, não desprezar, não ter inveja, cobiça.
são a parte do corpo, os instintos do corpo. E depois ele vem falar para que nós possamos domar o nosso espírito. Porque a junção do corpo e espírito gera tantas emoções provenientes na nossa encarnação a questão da evolução, porque cada um está num grau diferente. Mas aqui ele veio ensinar a gente pedindo para que nós domemos, controlemos as nossas emoções, para que a gente consiga colocar um pouco mais de doçura, moderação, mansitude, afabilidade, paciência nos nossos atos, porque é tão difícil o nosso corpo e o nosso espírito, durante uma encarnação, domesticar esses atos, porque nós temos que fazer aquele trabalho que um doutrinador antigo fazia, né? Que hoje é chamado facilitador, né? Nós temos que fazer isso conosco mesmo. Nós temos que aprender a fazer isso conosco, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Porque nós temos que domar, nós temos que domesticar essas nossas impulsividades, esses nossos gestos. E principalmente o quê? O nosso pensamento. Porque tudo que está falando aqui é exemplificação do quê? Da nossa conduta. E se nós colocarmos essa conduta de boa fé, com essa mansitude, com essa paciência, afabilidade, nós vamos conseguir evoluir. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Não temos que colocar, nós não temos que colocar o que está do lado de fora, nós não temos que modificar o nosso mundo, nós temos que nos modificar. Porque aí nós vamos conseguir fazer o quê? Colocar tudo no que precisa, trazendo para nós as lições, trazendo a mansitude, sendo uma pessoa mais branda, mais amorosa, aquela que vai levar um pouco mais de amor. E aí, a hora que nós conseguimos interiorizar isso, nós temos condição de passar. Porque ninguém doa aquilo que não tem. Então, ele vem ajudar a gente a nos entender. Ele veio para nos ajudar a gente falando, olha, traga isso para dentro de você. Devagarzinho ele foi colocando, não faz isso, não faz aquilo. Para quê? Para que a hora que nós tivermos isso, nós temos condição de passar a outras pessoas. E pegando o gancho do que o Ederson falou, trazendo aqui para a educação da terra, Paulo Freire diz, né? Educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Sim, perfeito. Muito bom. Quem mais pode comentar para nós? Adriano, quer falar? Acho que foi muito bem dito aí, né? Bem colocado, né? Bem colocado. Te deixou em dificuldade. E é isso mesmo, né? Nossa, me deu um branco aqui, perdão. Mas eu estava pensando em outra parte, na verdade, dos pais, do apoio. Eu estava pensando nas figuras que passaram aqui por os missionários, os grandes missionários. Aí, como meu pensamento estava nesse, eu perdi o foco no outro. No sentido de Paulo com Estevão, com Abigail, todos os missionários tiveram um grande apoio, né? O Emmanuel com a Lívia, com Alcione, né? Vários nomes aí. E essas grandes criaturas ajudam continuamente, principalmente esses grandes missionários, né? Nunca estão sozinhos, sempre tem os ministérios os acompanhando, e isso é muito bom, né? E essa parte do desenvolvimento dos mundos, a gente estudando, a gente vê que todos os mundos são criados primitivos lá, né? Selvagens. E o mundo evolui e o povo vai evoluindo também. Quer dizer, o povo evolui e o mundo evolui juntamente. E é tão interessante que a gente pensa
Agora a gente está praticamente no fim do provas e expiações, vai passar por regeneração, a gente tem sempre essa querência de estar no regeneração, mas estamos nesse final de os trabalhadores da última hora aí, talvez. E a gente vê, está assistindo também o Madalena, como foi aconselhado, Maria Madalena, lá no Netflix, muito bom, e é interessante que como era a sociedade. A mulher não tinha vez, ela não podia nem falar, e a sociedade mudou tanto, ainda tem muitas falhas, mas as pessoas agora, pelo menos, já têm os grilhões da sociedade os prendendo, então eles não podem fazer tudo que querem. E a maioria, né, eu me incluo, a gente vai fazendo isso, às vezes, no campo mental, né? Eu quero alguma coisa e às vezes uso a minha força mental, não exatamente faço, mas uso a minha força mental e faço aquela vibração para conseguir isso beneficamente ou maleficamente. Então, às vezes, a pessoa sente um desejo de matar. Raramente faz, mas aquele pensamento já emitiu onda, vibração, e a outra pessoa talvez o receba ou não, depende da situação. Mas por isso que o Evangelho diz que é no pensamento. O pensamento é condenável. Que tem também, né? Se aquele cidadão já pensou numa outra mulher, ele já errou, ele já está errado. O simples ato de pensar já tem uma associação com a execução do fato em si. Mas costumo falar disso também, que é meio caminho andado, né? Se você pensou, mas não executou, já está meio caminho. Tem aquele que não pensa de forma nenhuma e já está o caminho inteiro. E aquele que pensa e faz, tem todo o caminho para percorrer. Era isso que eu tinha para falar. Muito bem, você nos remeteu à justiça terrena aí que condena aquele que pratica o crime e o mentor do crime, né? E todo aquele de nós que faz algum planejamento, que pensa em algo, está incorrendo, está contraindo débito com a lei. Precisamos tomar esse cuidado. Mas por isso, esse texto de hoje nos chama atenção para isso. Os dois, tanto o Evangelho quanto o Caminho, Verdade e Vida. Para que nós incorporemos à nossa vida diária, em nossos atos e atitudes, aquilo que nós realmente desejamos aos outros. Aí Jesus nos colocou lá atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A maneira com que nós lidamos com as situações na vida é que nos fazem felizes ou infelizes, porque é uma agregação, como nós sabemos, Paulo nos alertava ainda, somos acompanhados por uma multidão de testemunhas, e essas testemunhas são opcionais, a escolha é nossa, de acordo com a nossa vibração. Então, se tudo que fizermos, tudo que ensinarmos, nós realmente fizermos, e tudo que fizermos, nós fizermos com suavidade, com calma, realmente em interesse de todos, realmente, na verdade, sendo verdadeiros naquilo que nós estamos fazendo, não por obrigação, mas pelo desejo de fazer daquela forma, se todo aquele trabalho que nós praticarmos, nós o entregarmos verdadeiramente, fizermos bem feito, aqueles de nós que tenhamos horário a cumprir, que o cumpramos realmente, mas se temos algum outro compromisso profissional, que o façamos de fato, todos aqueles de nós que viva ou que vivamos dessa forma, que consigam viver dessa forma, estão cumprindo o Evangelho e certamente estão entre aqueles que receberão mais tarde as benesses do trabalho vivido, né? Porque Jesus, quando nos falava em bem-aventuranças, ele nos dizia felicidade, que dá na mesma coisa, né? Serão os felizes. Altina, você quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo, tá? Falou bastante tudo que todos falaram, e é o que eu também concordo, tá certinho. Muito bom. Tem mais alguém Muito que deseja? aprendizado. Ok.
Obrigado. Tem mais alguém que deseje comentar alguma coisa, por favor? Cida, você quer falar antes do Valmor? Depois fica difícil para você. Ó, Cida, judiei. Com certeza. Judiei. Acho que todos já disseram o que eu penso e é bem por aí mesmo. E como as duas leituras se casaram, né? Sim, sempre casam. É incrível. Inclusive, por isso eu disse, se só esse texto, não, talvez se a Joana tivesse aberto lá o que ela queria, né, e lido o que ela sorteou também, iria casar. A espiritualidade é tranquilo, isso aí não há o que preocupar. Sempre casa. Com certeza. Você quer comentar alguma coisa para nós? Fique à vontade. Não, Cida? Então, Não, Valmor não. agora, por favor. Valmor? Valmor não está me ouvindo. Não, tá, não, ouvindo eu estava, meu microfone estava desligado. Ah, tá, obrigado. O Evangelho nos remonta a um pensamento e nos dá uma certa preocupação, diríamos assim, porque fala para nós, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, o falar, como vem sendo comentado os dois textos de hoje, não representa muita coisa, mas é a vivência que vai representar. A propósito, o Evangelho fala que a cada um será dado segundo as suas obras, não segundo as suas palestras, as suas conversações, não é? As suas demonstrações sociais, nada disso. É as suas obras, as suas ações no bem. Então, quando o Evangelho fala bem-aventurados brandos e os pacíficos, é óbvio que ele não está querendo dizer que brandura e pacificação ou passividade representa inércia e conivência. Não é isso. Ser pacífico não quer dizer que eu tenha que ser conivente com o erro alheio ou com os meus próprios erros. E ser brando também não me leva à inércia. Ao contrário, brandura sugere a mim e a cada um de nós uma luta dioturna com a nossa origem espiritual, até para aceitar essa origem espiritual, até para aceitar que somos espíritos imortais, filhos de Deus, porque nós estamos vivendo a personalidade, nós estamos vivendo o mundo hoje, o Valmor, o nome que dê a cada um de nós. Nós vivemos isso e nos esquecemos da nossa origem. Tá? Então, a brandura que Jesus prega, bem-aventurados brandos, é aqueles que têm a calma suficiente para se analisarem, para se colocarem na posição de filhos de Deus e entender o sentido da vida. É isso que nós precisamos. Quando a doutrina espírita, que não é salvacionista, mas que é esclarecedora, nos conclama a fé raciocinada, nos chama a um entendimento mais profundo da nossa existência, requer que sejamos brandos o suficiente para não nos revoltarmos com o mundo e entender o porquê que estamos vivenciando o momento presente. E ser brando, ter a calmaria, mas não é inércia. A calmaria não é inércia. Não é aceitação por si só, falar Deus quer assim e pronto. Deus não quer assim coisa nenhuma.
Deus quer que eu progrida, que eu avance, que eu seja brando, mas a brandura no sentido de aceitação da minha origem, de aceitação dos fatos corriqueiros e diários da minha vida, mas quer que eu lute para vencer isso. Ninguém veio para essa oportunidade reencarnatória para falir. Deus permite a dor, mas o sofrimento é opção de cada um de nós. Então, nós viemos para vencer todos os obstáculos que se contrapõem na nossa caminhada, mas com brandura. E a brandura aqui quer dizer entendimento dos fatos. Calma, calma, o nosso irmão Chico, isso também passará. Fica tranquilo, fica sereno, mas haja, lute, para que você possa, nessa luta diuturna, conquistar a brandura suficiente para se tornar pacífico. Só que a passividade também não é conivência com o próprio erro. Quando a brandura é calmaria, a passividade é a aceitação dos desígnios de Deus em função de conhecer as nossas mazelas. Então, eu aceito e sou pacífico para não me revoltar com a vida. Para aceitar, para com esse aprendizado vencer os obstáculos tranquilos. Não ser conivente com o próprio erro. Não dizer, eu faço isso mesmo, que todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu não sou uma célula do mundo. Eu sou uma criatura de Deus. Eu sou único. Cada um de nós é único. E precisamos mostrar isso a nós mesmos. Nós precisamos entender essa unicidade. Esse vós sois deuses que o Cristo nos falou. E nos pacificarmos. O que é pacificação? É fé raciocinada. É a certeza de agora e do porvir. Porque nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. E Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, precisamos lutar contra essa correnteza da imperfeição e do não esclarecimento, para vencer todos esses obstáculos, contribuindo para que verdadeiramente o amor introspectado cubra uma multidão dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Porque é aí, nessa cobertura da multidão dos pecados, é que encontramos a misericórdia de Deus para com cada um de nós, dando-nos tantas quantas oportunidades forem necessárias para nos acertarmos com as leis naturais da vida. Quando conseguimos, através desses esclarecimentos doutrinários e das respostas que o Evangelho de Jesus nos dá, nós conseguimos essa brandura e essa pacificação, e essa certeza de caminhar no endereço de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, uma vez mais, um feliz dia dos Pais a todos, um excelente domingo. E a pergunta, quem quer fazer a prece final para nós, ou eu indico? Eu faço. Luciano. Já indico.
Quer Você iria fazer, Adriano? Mas pode ser. Você iria fazer? Hã? Você iria fazer ou estava indicando a Adriano? A Luciana? Não, eu ia fazer. Então, por favor, faça. Então tá. Vamos, nesse momento, mais uma vez, sentir a presença de Deus, sentir os espíritos amigos aqui nos assistindo, nos apoiando, sentir esses irmãos espirituais que estão sempre nos guiando, aproveitar a oportunidade, agradecer o dom da vida, agradecer os nossos pais na terra, meu pai que está desencarnado, está lá do outro lado, mas sempre acompanhando de uma forma ou de outra, através de intuições, de palavras amigas, de sonhos. Então, que nesse momento sintamos essas presenças, esses anjos guardiães que sempre estão conosco, bastando-nos a sintonia necessária, a vibração necessária para senti-los. Agradecer o sol que emana seus raios solares, suas emanações de energia, e os espíritos amigos aproveitam essa energia e nos trazem a alegria e nos conclamam a vida, a ação, conforme foi dito pelo Valmor. Que possamos colocar isso tudo em ação, em práticas, e que o Evangelho seja em nós, não simplesmente esteja. Então, que a paz de Deus esteja conosco hoje e em todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Obrigado.